Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria participarmos mais uma vez desse encontro tão enriquecedor para discutirmos uma temática tão importante para a nossa área enquanto educadores. Quero desejar boa noite, em especial para quem já chegou aqui. Ivana Braga, seja muito bem-vinda. Thelma, Edieme, Ivone, auxiliadora, sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Coloquem aqui no chat, vamos interagir, coloquem no chat de onde vocês estão nos assistindo, de onde vocês estão participando desse momento, para que a gente possa saber, tá ok? Bem, como nós publicamos, a Aline também está chegando aqui, seja bem-vinda, Aline. Como nós divulgamos nas redes sociais, nos grupos, nós estamos hoje aqui com duas pessoas muito especiais, que é a Cristiane e a Valderlene. Queremos agradecer, desde já, as duas, né, que estão lá diretamente do Distrito Federal, aceitaram o nosso convite. Desde já, o nosso muito obrigada. Agradecer também a Joanice Bezerra, que é a nossa presidente, a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Muito obrigada, Joanice, por essa oportunidade. As lives com o objetivo de compartilharmos saberes é muito importante, faz com que a gente, de fato, troque nossos saberes, nossas experiências. E hoje nós estamos, como eu falei, com a Cristiane Souza, ela que é psicopedagoga, psicomotricista, consultora educacional e também presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia para a seção do Distrito Federal. E com ela, temos também a alegria de ter a Valderlene Ramalho, que também é pedagoga, psicopedagoga, especialista em transtornos de aprendizagem e na Associação Brasileira de Psicopedagogia do Distrito Federal, a seção Distrito Federal, ela é a conselheira distrital. Vou deixar agora um momento para que elas deem também uma boa noite, um olá para todas vocês. Olá, boa noite, é um prazer. Agradeço demais o convite aí da BBP Bahia, Janice, Charlene. É um prazer estar aqui em comemoração aí, uma semana tão especial, né, para gente, da semana aí do psicopedagogo, nosso dia, né, chegando, a gente esperando aí por esse momento. Muito obrigada por essa oportunidade aqui, por essa noite, viu? Olá, boa noite, pessoal. Desde já quero agradecer a Seção Bahia pelo convite, dessa vez online, né? Porque de outra vez eu já estive aí na Bahia, ao vivo e a cores. Dessa vez a gente está aqui online para compartilhar um pouco, conversar um pouco com vocês. Eu espero que seja um tempinho bem proveitoso, que a gente possa realmente fazer uma troca. A gente quer, nessa noite, conversar com vocês. A gente quer ver o ponto de vista de vocês, trazer um pouco do nosso. Então, assim, eu desejo a todas uma boa live. Aproveitem, perguntem muito aí para a Cris, tá? Dando apoio. Hoje a noite vai ser boa, a discussão vai ser boa. Estamos conversando hoje com essas pessoas muito queridas sobre os processos e métodos envolvidos na alfabetização e letramento. Quero desejar também boa noite aqui para a Rita, que entrou agora, Ivanildes, Ivone, Dulce, Marlúcia, é um prazer, uma alegria ter vocês aqui. É uma temática que há tanto tempo vem sendo discutida, vem sendo teorizada, mas ela é uma temática que não se esgota. A cada dia a gente pensa em novas possibilidades, em como favorecer essa alfabetização, e hoje nós vamos conversar sobre essa temática. Mas antes de começarmos a nossa live propriamente dita, com a temática em questão, eu gostaria de passar um recadinho para vocês. Como todos os psicopedagogos sabem, nós estamos nessa semana, especificamente hoje é terça-feira, na quinta-feira, dia 12 de novembro, estamos comemorando o nosso dia.
Então, queremos desejar desde já parabéns a todos nós, psicopedagogos, e comunicar que a nossa Associação Brasileira de Psicopedagogia para a Seção Bahia está com uma programação muito especial em comemoração ao nosso dia. E essa programação começa hoje, com esta live, tá? Então, esta live está abrindo a programação em comemoração ao nosso dia. Além da live de hoje, com a temática sobre a alfabetização, nós teremos na próxima quinta-feira, às 19h30 também, nesse mesmo canal, uma outra live que faz parte dessa programação, desse movimento em comemoração ao nosso dia, tá bom? Que vai falar um pouquinho também a respeito da alfabetização, mais especificamente sobre a consciência fonológica. Teremos a Ivana Braga e a professora também psicopedagoga Mariene Almeida, que estará falando conosco a respeito dessa temática, tá bom? Bem, desde já, Ipirá, olha só, muito bom, sejam bem-vindos, tá? Vanúzia, Marluce, também é um prazer ter vocês aqui. Bem, desde já, quero também deixar um outro recadinho. Nós iremos conversar sobre a temática e no finalzinho a gente vai selecionar algumas perguntas, tá? Para que as nossas participantes possam responder para vocês. Então, se você já tem alguma dúvida, inclusive algumas que já foram publicadas nas redes sociais, se você tem algum comentário a fazer, coloca aí no chat, participa conosco, interage conosco, que também é muito importante a sua participação. Tá bom? Sem mais delongas, vamos então para o que interessa, não é? Vamos começar a conversar sobre o nosso tema de hoje. Bem, Valderlene, quero começar com você. Pode ser? Pronto. Valderlene, a partir dos anos 80, a alfabetização ela passou por mudanças de paradigmas, né? A gente viu vários modelos, formatos, estratégias de aprendizagem. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Bem, olha só, historicamente, como você falou, o Brasil sempre esteve preocupado com essa questão da leitura escrita, porque, como a gente sabe, todos os índices, todas as pesquisas mostram as grandes dificuldades que o país vem enfrentando com leitura e escrita. E nos anos 80, o que aconteceu? A chegada do construtivismo, a partir da Emília Ferreiro, né? A partir de Piaget, Emília Ferreiro trouxe sobre a psicogênese, como se construía o processo de leitura e escrita. E aí, o que aconteceu? Mudou completamente o paradigma na prática em sala de aula. Então, antes, a metodologia, o processo de ensino de leitura e escrita, ele era focado no método, na pessoa que está no processo de aprendizagem. Com a chegada do construtivismo, a atenção ficou voltada para quem estava aprendendo, no processo de quem estava aprendendo, e não o passo a passo do método. Então, o nosso olhar voltou para a criança. Então, são aqueles testes que em muitos locais a gente ainda vê, né? Do nível silábico, pré-silábico, como é que aquela criança está para eu pensar no próximo passo. Então, isso foi uma das principais mudanças práticas dentro de sala de aula. E o foco saiu da metodologia e foi para o processo, foi para quem estava aprendendo, como é que ele constrói essa aprendizagem. E isso, na prática, também trouxe algumas outras mudanças. Antes, quando nós trabalhávamos com método, né? Porque o construtivismo piagetiano, aí, a psicogênese não é, na verdade, um método, mas quando nós trabalhávamos com métodos bem claros, nós tínhamos uma diferenciação. Primeiro a gente ensina a ler, depois a gente ensina a escrever. Com a chegada do construtivismo, em sala de aula, tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Então, a criança passou a ter acesso a textos, e textos de todos os níveis, de todas as características, né? Então, a criança, mesmo no início do processo de alfabetização, ela passou a ter acesso a textos jornalísticos, ela passou a ter acesso a poemas, a textos de literatura, e esses textos, independente do nível que a criança se encontrava, eles estavam em sala de aula. Então, assim, essa diferenciação entre o ensino da leitura e da escrita também ficou de lado. Houve uma junção
nesse processo. Eu acho que, na prática, essas são, assim, as grandes diferenças dentro de sala de aula. Aí o professor ele teve que reaprender como fazer todo esse processo. Porque antes ele tinha um passo a passo a seguir. Na verdade, Val, até houve aí esse protagonismo do aluno, né, do aprendente nesse processo, né? Então, muitos professores tiveram que exatamente, acho que foi um momento de transição desse processo aí de alfabetização, que o professor, na verdade, teve que aprender junto com o aluno, Sim. junto com o aprendente. E aí muitas leituras se fizeram também de modo errado desse construtivismo, desse processo, né? Então, até tudo mesmo ficar direcionado e organizado, uma leitura errônea aí desse construtivismo foi feito por algum tempo, né? E depois realmente foi se interpretando esse processo de uma forma correta, né? Então, se antes a gente tinha o foco nos métodos, com a chegada, né, dos anos 80, com essa mudança de paradigma, o nosso foco era o acesso ao sistema de escrita alfabética, ele estava muito lentamente, ia se apropriando desse processo, passo a passo, e não seguindo realmente uma metodologia. E eu acho que isso trouxe uma visão muito diferente, e aí vem fomentar, né? É que eu estava falando aí um pouquinho antes com a Charlene, esse tema tão polêmico hoje, né? Que é a alfabetização e o letramento, né? Por isso que hoje se discute bastante esse processo, por ser um processo, um tema ainda bem polêmico, devido a todas essas interpretações aí que estão acontecendo, né? Ainda de um modo, muitas pesquisas, né? Então, eu acho que foi uma quebra aí de paradigma mesmo, aí de uma... Nós fomos alfabetizados de uma forma de método, né? Do método para o aluno, né? Então, a gente usava aquelas cartilhas, né? Tinha aquele outro processo onde a gente só era o receptor, né? E nós estamos, nesse momento, passando novamente por uma transição, né? Por uma mudança novamente. E, assim, as tentativas, historicamente, se a gente for ver toda essa história da alfabetização no Brasil, a gente vê que, de tempos em tempos, a gente tem uma nova abordagem. E por que essa tentativa sempre? Porque a gente ainda não encontrou o caminho, né? E o que é que a gente viu? Que nos anos 80, dá 30 anos? Dá 30 anos, Cris, de lá para cá? Dá 30 anos, né? Não, dá 40. Dá 40? 2000, Então, depois de 20, 30 anos, começaram-se as avaliações. Porque antes a gente não tinha essas avaliações, né, nacionais. E o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com o construtivismo, e depois de 20 anos a gente começou a avaliar. E o que a gente percebeu? Que as dificuldades de leitura e escrita não estavam mais só no período de alfabetização. As dificuldades de leitura e escrita, depois de 20 anos, elas chegaram ao ensino médio, ao superior, que antes a gente não tinha isso. Quando se chegava ao ensino médio e superior, era isso quase que resolvido. Quem conseguiu passar pela escola nesse período estava com isso resolvido. E dos anos 30 anos, né, depois, quando se avaliou realmente nacionalmente, descobriu-se que o problema estava generalizado em todos os níveis de educação. Todos os segmentos, né? E aí se começou a preocupar e o número de pesquisas começaram a aumentar em relação a isso, né? E aí nós temos hoje pesquisadores maravilhosos, né, que fazem todo esse processo aí, Capovilla, Seabra, né, tem vários aí para ter esse outro olhar, né? E eu acho que é isso mesmo, esses métodos, esses processos precisam estar acompanhando dentro, para isso a pesquisa, né, tem essa validade, né? Para identificar e ter melhoras em relação ao processo. E eu acho que é um momento muito importante aí, que a gente vai ver durante essa discussão, né? Agora, também, se a gente pensar em termos de fracasso,
E se a Charlene deixar, a gente vai falando, hein, Charlene? Estou de olho em vocês. Fiquem à vontade, porque é um tema empolgante. Pesquisas hoje, todos esses autores que a Cris acabou de citar, todos eles estão assim, método fônico, método fônico, método fônico. Mas será que o problema da alfabetização do Brasil é só método? Se a gente acertar o método, a gente vai resolver os problemas? Talvez não, porque o problema da alfabetização ele é muito mais amplo. É um problema social, é um problema, sabe, que passa por outras vertentes. Não, o método é importante? Sim. A gente tem que pensar nesse método baseado em evidências científicas, mas não é só esse o problema. Exatamente. Políticas envolvidas, questões sociais envolvidas. Exatamente. A Neuza comentou aqui que os pais ficam ansiosos, inclusive, para a criança ler, né? Tem aquela expectativa em cima desse processo, desse momento. As pessoas estão comentando aqui, inclusive, que a alfabetização e letramento ocorrem naturalmente e que as dificuldades nesse processo são evidenciadas no final do ensino básico, né? Estão sendo arrastadas série após série, ano após ano. Mas, gente, vocês começaram a comentar a respeito. A Val comentou que foram várias tentativas, né? Falou sobre a questão que não é apenas, se trata apenas de método, mas vamos para pensar, eu gostaria, né, que a Cristiane também comentasse agora, qual é, então, o principal objetivo da alfabetização? Qual seria? Exatamente. O objetivo da alfabetização, como foi falado aí, essa geração, essa expectativa que os pais geram e começam a fazer comparações, né? Exatamente, até entender qual é o objetivo da alfabetização, né? E aí tem todo um processo que a gente vai falando aqui. Então, a gente precisa exatamente isso, saber o principal objetivo dessa alfabetização, que é o produto, mas a gente vai entender que durante a nossa conversa, que nós temos aí etapas a cumprir, né? E aonde só se pensa nesse produto final, né? Que é o ler e o escrever, e se esquece dessas etapas. E se esquece aí de um desenvolvimento desse aprendente. E o objetivo da alfabetização é exatamente isso, é chegar no processo de leitura e escrita, né, de uma forma concreta, finalizada. Então, só que isso envolve muitas variáveis, muitas vertentes, e que a gente precisa entender. E, normalmente, o que, às vezes, os pais olham, ou até alguns processos, né, algumas escolas, no produto final e esquece dessas variáveis. O objetivo da alfabetização é a leitura e a escrita. Se apropriar do sistema de escrita alfabética, entender. Entender que um som, se eu juntar um som com outro som, eu vou fazer um outro som que vai formar uma palavra. A alfabetização, quando a gente fala em processo de alfabetização, é dar conta disso. Da decodificação. Da decodificação. Da decodificação e codificação. Da leitura. Isso disso é outra coisa. Da leitura e da escrita e vice-versa, da escrita para a leitura, né? Então, isso que a gente precisa entender, que existe aí uma via de mão dupla, porque muitas vezes, né, não se pensa assim, não, se ele está escrevendo, tá bem, né? Ele não sabe como é que esse aprendente está codificando e decodificando esse processo de leitura e de escrita. Então, isso que a gente tem que entender, que essa decodificação e codificação precisa ser de uma forma ordenada, organizada, com todas as variáveis. Eu não posso pensar num produto final de uma leitura e uma escrita somente, porque a gente fala assim, qual é o objetivo da alfabetização? Leitura e escrita. Excelente, né? Agora, que processos envolvem esse processo de alfabetização? Então, isso que a gente precisa. Codificar e decodificar, né, da leitura para a escrita e vice-versa, da escrita para a leitura. Esse é o objetivo da alfabetização. E que a gente precisa acreditar também, levando a esse processo, puxando aí nossa primeira conversa, sobre a questão que a gente vai falar dos métodos também para chegar a esse produto,
né? Porque, assim, a diferença é que nos métodos a gente enfatiza a leitura, né? Inicialmente, a gente enfatiza a leitura e chega a ser escrita. No construtivismo, os dois. A ênfase não é na leitura. No construtivismo, a ênfase é na escrita espontânea. A produção espontânea, escrita espontânea. E no método, não. No método se prioriza a leitura, casadinho ali com a escrita, mas foco na leitura. E no construtivismo, na escrita espontânea. Espontânea. E aí... Não pode falar. Eu estou ouvindo vocês e, ao mesmo tempo, lendo os comentários. As pessoas estão interagindo bastante. A Cleidimária, inclusive, ela citou a importância da formação docente para a alfabetização. E aí, me ocorreu um pensamento e uma dúvida também, que pode ser uma pergunta que pode disparar, talvez, em outro momento aqui de discussão. Qual seria, então, o ponto de partida para a alfabetização? Eu vi também um outro comentário aqui, eu acho que foi isso, a Isabel. A Isabel, ela considerou também o momento pandêmico que estamos vivendo. Então, pegando o gancho aqui do comentário da Cleidimária, que cita a importância da formação docente, considerando também, como a Isabel comentou aqui, o momento pandêmico que estamos vivendo, qual seria, então, o ponto de partida para a alfabetização? O que é que você acha, Val? Olha só, se a gente for pensar assim, num ponto de partida, como ela falou, a Cláudia que falou da formação do professor? Cleidimária. Falou da formação do professor. Ela tem toda a razão. Se a gente for pensar na organização institucionalizada na escola, o ponto de partida é essa formação do professor. Porque se a gente está falando de método, o método ele implica uma sistematização, ele implica numa orientação, ele tem princípios a serem seguidos. Então, sendo assim, eu preciso de uma formação para isso. Agora, se a gente for pensar em termos da criança, qual o ponto de partida ali para a criança? O ponto de partida da criança é o sempre. Eu costumo dizer isso. Olha, nasceu, a gente está alfabetizando esse menino. Está ligada nisso. Então, porque os pré-requisitos para a alfabetização, eles têm que começar desde sempre. Mesmo antes da criança falar. Então, enriquecer o vocabulário dessa criança, e falar o nome de tudo para essa criança, cantar muito com essa criança, porque ela vai perceber rima, ela vai aprender a brincar com as palavras. Aquilo que a gente, quando era criança, fazia naturalmente, sem saber que isso era pré-requisito, a gente brincava no meio da rua de roda, né, e cantava as canções infantis, a gente brincava de adivinha, porque tudo isso vai ajudar essa criança a compreender a língua, a entender a fala, como é que a gente constrói isso? Isso vem a partir de um som, e eu posso brincar com esse som. E isso é muito interessante, sabe? Assim, de entender isso desde sempre. E a Cris, ela pode também depois falar com mais propriedade de alguns requisitos que vão além dessa linguagem, que a gente precisa estar atento o tempo todo. Orientação espacial, orientação temporal dessa criança. Como é que ela se organiza? Como é que ela organiza o pensamento dela? Então, o ponto de partida para a alfabetização, esses pré-requisitos, né, iniciais. Tá, eu vou entrar na sala de aula, ou então eu quero estimular meu filho para ele ir bem na escola, no processo. Esse ano que a gente está sem aula. Praticamente sem aula. As crianças aí do primeiro ano. E aí, como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? É trabalhar a linguagem com esses meninos, sabe? É dar nome a tudo. A preocupação não precisa ser nem com pegar a letra lá e escrever, mas é a parte motora, que a Cris pode falar muito sobre isso. Para poder escrever, ter essa mobilidade, é jogar uma bola, porque aí eu faço a questão visomotora. Tudo isso são pré-requisitos iniciais, o pontapé inicial da alfabetização.
E o que eu falo muito desse ponto de partida, na verdade, a gente volta lá para a formação dos professores também. Quando a Val fala desde que nasceu o estímulo, né? Toda a questão do estímulo de linguagem da língua mãe, do ambiente familiar, desse processo, ele começa tanto nesse estímulo, né? Auditivo, né? Esse estímulo visual, quando você tem lá um mobile onde ele tem que levar a mão para fazer a relação olho e mão dele, visiomotor, né? Eu já estou começando a fazer ali um trabalho. Então, além da formação dos professores, eu digo muito que para o desenvolvimento de alguns estímulos, né, para dar estímulos a ajudar nesse desenvolvimento, eu digo hoje que muitas famílias precisam de orientação, né, para que esse processo, né, a gente chama da primeiríssima infância, ali dos 0 a 2 anos, ele não crie também um gap do desenvolvimento que para a gente às vezes não é tão visível, né? Mas que depois, quando ele vai para a segunda sociedade, que é a escola, e ele começa esse olhar mais, né, mais minucioso, a gente começa a perceber. Então, o ponto de partida é exatamente isso. Essa família ter orientação para poder essa criança ser estimulada. Então, às vezes, é uma forma de proteção, é uma forma de cuidado, né? Às vezes, um primeiro filho, todo mundo anda de pantufa em casa, não se tem um barulho, não se tem uma luz, não se tem para poder proteger esse bebê. E aí, esses estímulos que são necessários para o processo de alfabetização, que é o quê? É esse estímulo auditivo, é esse estímulo visual, é esse estímulo motor, né? Que a gente tem a relação do cognitivo, do emocional, do sentir, né? Dos estímulos. E aí vem um processo também, ali dentro dos marcos de desenvolvimento, que entra a formação dos professores, para eles entenderem e ter esse olhar aí, né? Mais crítico, mais técnico, para ele saber se esse aprendente, se essa criança está dentro do processo de desenvolvimento, né? Vamos dizer, normal dentro dos marcos de desenvolvimento, principalmente da primeira infância, que é a preparação aí para todo um processo de alfabetização que a gente consiga de uma forma fluida, né? De uma forma tranquila. Então, quando se pensa num processo de alfabetização e o ponto de partida, se pensa a criança colocando essa criança, esse aprendente, na escrita, né? Então, trabalhando de uma forma lá no produto final, ele fazendo cópia de quadro, né? Ele fazendo esse processo. Então, esses pontos de partida iniciais começam a ser pulados algumas etapas, né? E aí, quando chega algum processo que não está sendo fluido, não está sendo corrente dentro aí do marco de desenvolvimento, aí a gente tem que ver que vem um gap lá dos pontos de partida, né? Desse processo de desenvolvimento. Então, esse ponto de partida, na verdade, não é um ponto de partida, né? São vários olhares, né? É um complemento aí de situações que eu acho que é uma das coisas que também vem como uma conversa aí mais polêmica, da exigência, muitas vezes, precoce de situações, né? E de momentos da alfabetização que esse corpo não está preparado para, né? Que a gente precisa entender, né? Que muitas vezes também, dentro do marco de desenvolvimento, esse processo neural também não está preparado para. Então, aí se pula etapas aonde vem como uma dificuldade que não é uma dificuldade, né? Foram etapas puladas e que se não se constrói isso de uma forma linear aí para esse sujeito. Verdade, Cris. Coisa interessante também da gente pensar em ponto de partida, agora, assim, de um outro ponto de vista, sobre até a escolha do método.
vai ser um método analítico? É um método sintético? Qual a diferença de um para o outro? Eu vou partir do fonema? Eu vou partir da palavra? Eu vou partir do texto? Porque isso faz toda a diferença. E você tocou num ponto que já pode ser uma pergunta que a gente pode já começar a responder aqui. O que seria, então, método de alfabetização? Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, alguns colocaram, a Neuza disse que gosta muito do método Montessori. Como a gente poderia, então, definir o que é método de alfabetização? Método, a gente até já definiu o método aqui. Quando a gente define o método, ele implica em quê? Implica que eu tenho um passo a passo. Eu venci essa etapa, eu sei qual é a próxima etapa. Eu tenho um procedimento a seguir. Eu tenho princípios que norteiam a minha ação. Eu sei exatamente por que eu estou fazendo aquilo e eu sei aonde eu quero chegar. Então, isso é um método. Seja ele, né, o método Montessori, seja ele a gente pensando... Oi? O fônico, né? O fônico, que é tão... Então, todos eles têm um princípio. Todos eles têm um passo a passo. E onde é que a gente quer chegar? Então, assim, isso é método. É a gente ter isso detalhado de como eu vou fazer. E o que está orientando esse meu fazer. Né? Porque tem que ter uma orientação por trás disso. Tem que ter um princípio por trás disso. E aí a gente pode falar exatamente, eu até ouvi essa semana o Zorzi falando, James Zorzi, né, o fonoaudiólogo, que ele fala assim, qual é o melhor método, né? Ele fala, todos vão chegar no processo de alfabetização, né? Mas para aquele aprendente, qual é o método mais eficiente, né? Para aquele aprendente. Então, assim, é pensar nisso, né? Esses métodos existem, tem pesquisas aí, né? Hoje a discussão muito dentro do método fônico, né? Então, dentro de todo esse processo aí do método fônico, que é a relação mesmo fonema-grafema, né? Grafo-fonema. Algumas crianças precisam ir além, né, Cris? O multissensorial, porque só o fônico não vai. Não vai. E aí vem o multissensorial, vem a de Maria Montessori, né? E que ele trabalha, na verdade, a leitura e a escrita em conjunto, né? Ele faz um processo aí de conjunto. E ainda tem essa questão do método analítico e sintético, que é de uma importância muito grande, né? Onde você vai direcionar. Se eu consigo, se eu vou do menor para o maior, da parte para o todo. E às vezes as pessoas acham que isso não faz diferença. Faz muita diferença, muita diferença. E aí eu acho que é isso que a gente também tem que ter um olhar, até, por exemplo, da gente pensar nesse processo aí de método, a gente pensar, por exemplo, num disléxico. Também é um pensamento que a gente, né, precisa aí pensar para a gente não poder descartar, né? Então, para o disléxico, a escolha desse método, né, é muito importante e é primordial aí para poder direcionar. E aí a gente vai ver os tipos de dislexia, cada indivíduo. Então, a avaliação desse cada aprendente também é importante para a escolha desse método, né? Então, isso que eu considero aí bem, bem importante. Então... Eu acho que saiu da live, Cris. Eu acho que deu um problema no computador dela, que eu vi aqui no WhatsApp. Eu acho que deu. Mas vamos então continuar, Val? A gente está aqui, vamos lá. Daqui a pouco ela volta. Aí, aproveitando que você está falando sobre isso, sobre essa questão aí da escolha do método, né? E por que será que fica assim, esse embate tão grande entre, sabe, grupos defendendo esse método é melhor? Por que será que existe essa dificuldade da gente determinar aí qual seria essa polêmica em torno do método? Na verdade, assim,
Voltou, Charlene! Fanny, Nós estamos meu computador disse, cansei, não quero mais. Mas já voltei. A gente tomou conta, Charlene. Não, pois é, essa polêmica eu acho que eu acho que a gente nada radical, né, é muito bom, né? Então a gente precisa pensar no aprendente, eu vejo muito nesse sentido, né? A gente pensar no aprendente, pensar que eu digo que se eu defendo aí a singularidade, né? Então tem também aí essa escolha desse método para esse aprendente. E isso vai muito, Val, até das metodologias da escola, né? Sim. Então, dentro do projeto político-pedagógico, né, os pais não têm nem conhecimento para escolher a escola, né? Nesse momento, às vezes, de alfabetização, e saber escolher e ver. Muitos pais, para ele, alfabetização é alfabetização e não conhece, né? É verdade. Não se preocupa. Não fazem ideia. Não faz. Querem a criança lendo e escrevendo e pronto. Exatamente. Até da gente, assim, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, qual o método que você usa para alfabetizar? Ah, eu uso um pouquinho de cada. Um pouquinho de bom em cada um. Né? Então, quando a gente vê isso, então, assim, é porque esse professor não segue um método, porque o método é aquilo que eu falei, tem que ter uma sequência, tem que ter princípios orientadores. Eu não posso seguir um princípio do método fônico, aí trabalhando o método fônico e trabalhar com silabação. Entendeu? Trabalhar com. Não casa, não flui. Isso é uma das coisas, Val, que eu falo, né, que eu observo muito, assim, quando a criança também está num processo lá de primeiro ano, e aí ela está num método, né, numa metodologia, e o pai muda ela do primeiro para o segundo ano para outra escola, aonde a escola usa outro método. Uhum. Como o pai não tem essa informação, né? Aí a criança, ela muitas vezes, né, confunde, ela não consegue, né, acompanhar, né, porque ela vinha construindo, né, a alfabetização dela de um método. Então, às vezes eu falo isso para os pais, né? Se vai mudar de escola, da educação infantil para o primeiro ano, mude antes, para que ele conclua o processo de alfabetização numa escola, né? Dentro de uma metodologia. Então, eu considero que também isso é um olhar importante. Verdade. Sobre isso, eu estou agora acompanhando, retomando, acompanhando aqui os comentários. A Ivana, ela citou algo interessante. A Ivana Braga, ela diz assim: precisamos dominar todos os métodos, mas não precisamos adotar uma igreja. Precisamos, antes de tudo, saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Eu achei interessante quando ela coloca isso, não é? A Jandeli, exatamente, a Jandeli, inclusive, fala, todos os métodos são válidos, mas a gente precisa saber qual é o nosso objetivo com aquele método, o que a gente quer alcançar naquele momento, com aquela criança em especial, não é? Quem é o aprendente que está recebendo esse método, né? Tem criança que precisa do método da palavração. Tem criança que só vai com palavração. Então, você tem que conhecer a criança que está ali na sua frente. Tem criança que só vai com fônico. Então, tem que saber. E alguns transtornos, eles exigem até essa alternância. Esse transtorno, qual é o melhor método? E aí e tem ainda uma questão mesmo da singularidade de cada aprendente mesmo, de receber, né? De ter uma habilidade maior, uma competência para receber esse método. Então, eu acho que isso é bem esse olhar mesmo. Agora, assim, todo método alfabetiza. Sim. Agora, tem métodos específicos que levam a algumas dificuldades de aprendizagem. Devido àquele método, vou dar um exemplo aqui do método onde o foco é a letra do alfabeto. Não é o som, mas é a letra. Quando o professor trabalha focado na letra do alfabeto, todas as atividades dele é tipo assim,
dá uma folha cheia de gravuras, vamos colocar com que letra começa. Aí a criança vai lá e escreve a letra e começa. Aí faz um cartaz, coloca na sala, sobre um determinado tema lá, um poema. Vamos circular todas as palavras que começam com P. Então, a gente vê que a professora está trabalhando, focando sempre na letra. Na letra. Eu tenho percebido na clínica psicopedagógica crianças com dificuldades enormes quando o trabalho da professora é focado na letra. Eu vou dar um exemplo de há pouco tempo, 2 crianças assim que eu tenho percebido da mesma escola. Então, por isso que eu digo, é o método, só pode ser o método. Como é que 2 crianças vão ter o mesmo erro? Uhum. A palavra, vamos ver, jato. Vou dar um exemplo aqui, jato. Ela escreve gato. Por que a palavra é jato e ela escreve gato? Porque o foco é no nome da letra. G é jato, né? Então, o método pode levar a criança a cometer erros e a gente dá um diagnóstico errado. Ai, isso pode ser disléxica, não é possível. A escola particular a vida inteira, a professora dá aula de reforço, não sei o que, ele escreve errado desse jeito. Às vezes, o método leva a alguns erros. Tem esse processo de métodos mesmo. É verdade. A gente vê, meninas, em alguns aprendizes, muita dificuldade nesse processo, né, de alfabetização. E aí a gente pode pensar, por que então que essa aprendizagem da escrita não é um processo natural? Esse é importante. Isso aí... Poderia ser? Não poderia ser? Não, porque... exatamente, é bem interessante, porque todo mundo acha que é uma coisa, né? Se ele, e até a gente consegue perceber que o entendimento em relação a isso vem até de um processo de compreensão, mas ele acha que se ele fala, ele escreve, né? Então, e não é, porque a fala, ela é inata, né? Ela é instinto. Então, por isso que quando a Val falou que o estímulo da alfabetização ela vem lá de quando ele foi gerado, é exatamente por isso. Por quê? Porque é inato. Conforme ele é estimulado, essa fala, ela vem, né? É instinto, né? Então, quando você começa a falar, tanto é que ele começa a repetir palavras que você fala, né? Mamãe, papai, né? Fica aquela disputa, quem que ele vai falar primeiro? Se é mamãe ou se é papai. Ele é programado para falar, né? Para falar, né? Existe aí a neurociência, prova, né? Então, ele é inato, vem já com a gente, é um instinto e todo um processo neurológico aí que vai estar. Já a escrita, não. A escrita, ela é o contrário. Na verdade, a escrita, ela é uma invenção cultural, né? Veio aí através da história da criação da simbologia, né? Para a comunicação. Então, ela é uma invenção cultural. E, então, a construção da visualização do som, né? Da fala, não é instinto para se colocar isso numa forma de grafia, de símbolos, né? Então, precisa ser ensinada, e aí vem os métodos, para que se organize esse processo, para que aconteça a escrita. Tanto que se fala, né, que a escrita é sempre a última, né? Vem esse processo aí do finalmente da escrita. Então, por isso que a escrita não é um processo natural, porque a fala é inata, a escrita não, ela vem aí de uma construção social, né, para um meio aí de um outro meio de comunicação. Então, por isso que ela não é, né, um processo natural. Se parece que sim, por isso que ela envolve ainda muitas outras vertentes aí para que se aconteça aí a escrita. E assim, a gente não tem uma região no cérebro, né? Uma região aqui que é escrita. A gente não tem isso. Não tem uma caixinha aqui, um lugarzinho. A gente tem algumas áreas que são específicas da fala, a gente tem o cérebro inteiro se envolve na leitura e na escrita, tem visão, audição, tanta coisa.
motor. A gente não tem essa região que, ó, você nasceu pronto para ler. Não. Como a Cris falou, foi uma construção. E a gente vê também, assim, a fala, quando a gente for olhar a nossa fala, ela é silábica, né? Tudo que eu vou falar, eu falo silabicamente. Então, eu falo em sílabas. Na hora de escrever, eu não escrevo em sílabas. Para escrever, eu escrevo som a som. Por um. Som a som. Então, alguém tem que me mostrar isso, alguém tem que me fazer perceber isso, alguém tem que mostrar isso, tem que mostrar a representação, que é o que a gente chama de compreensão do sistema de escrita alfabético. Alfabético. Essa é a diferença. Então, assim, alguém tem que ir lá me dizer isso, senão... E fora... Separar sílaba, gente, até analfabeto, que nunca foi a escola. Separar a sílaba, todo mundo separa, porque nossa fala é silábica. Então, escrever não é assim. E até envolve aí a questão da escrita, né? Como você fala que a letra por letra, ainda envolve um planejamento das funções executivas para que ele consiga pensar, ele pensa de uma forma silábica e escreve, né, letra por letra, né? E aí, às vezes, a velocidade de processamento, que também é uma função executiva, tudo isso aí vai estar interferindo no processo. Ok. A Cássia, ela colocou o seguinte, uma dúvida, né? A gente pode já, aproveitando esse gancho, já pode responder a dúvida dela. Ela pergunta se a psicogênese da leitura e da escrita de Emília Ferreira, né, e até Beirovski, é um método ou uma forma de alfabetização? E já aproveitando essa pergunta, quais métodos já foram utilizados no Brasil? Nem é método e nem é fórmula. Quando Emília Ferreira percebeu essa construção, ela não estava pensando que as pessoas iam adotar isso como um método. Ela só descobriu né, porque ela estudava com Piaget, acompanhava os princípios de Piaget do desenvolvimento, que ela era assim com Piaget, então ela tentou colocar isso numa crescente. E a gente vai ver que existem outros estudiosos também que dizem coisas parecidíssimas com a Emília Ferreira. Então, não fala nos níveis de alfabetização, né, nível pré-escolar, alfabético, mas fala do período holográfico, que a criança começa desenhando, ela lendo os rótulos. Então, assim, ela vai fazendo desenho. Passa por isso. Eu acho que jamais passou pela cabeça da Emília Ferreira que a gente fosse tomar isso como um método a ser seguido. A intenção não foi essa. Foi só para mostrar um processo natural de como isso ia acontecendo. Aí então, a gente pode dizer, Val, que seria uma forma de avaliação da escrita? Ou não, também? Também outra dúvida que surgiu aqui. Também não. É para a gente compreender isso. Isso só serviria lá no iniciozinho do processo, de como é que a gente vai construindo isso. Mas, rapidamente, dependendo da metodologia que você adota, você tira uma criança de olha, porque eu trabalhei muitos anos em escola pública de periferia. E aqui em Brasília, e o que a gente via? E vê até hoje, que eu ouço relatos dos meus colegas até hoje. Criança que fica 2 anos no pré-silábico, 3 anos no pré-silábico. Não existe isso. Não existe. Não tem como isso acontecer. Se a professora ela domina o sistema de escrita alfabético, não tem como isso acontecer. E é a professora que tem que dominar e compreender esse processo. Porque no dia que eu ensino as 5 vogais para essa criança, ela tem que estar no mínimo silábica. Não tem uma chance dela estar outra coisa. Então, não serve nem assim. Hoje, a gente diria que não nem para avaliar. Porque não é isso que vai fazer ela sair de um nível para o outro, não é saber o que nível que ela está, mas é compreender por que ela está naquele nível, qual a dificuldade que ela tem. E a grande dificuldade do professor eu avalio, eu sei que ele está pré-silábico, eu sei que ele está silábico. Mas não consegue avançar, porque o professor não entende por que ele não sai desse nível. E a avaliação para saber por que ele não sai desse nível não passa por psicogênese. Passa por outras avaliações.
por avaliação do consciência fonológica, por avaliação de linguagem, de compreensão dessa criança, das questões motoras, que o motor, então, toda a aprendizagem passa pelo motor. São outras avaliações que vão fazer o professor entender por que esse menino não avança. Saber o nível de psicogênese não vai alterar muito na eficácia do processo de alfabetização. Na verdade, tem se usado essa psicogênese a psicogênese como uma referência, né, aonde ele está, e ali, a partir dali, saber qual é o próximo processo, mas não se pensa no processo para ele poder sair desse processo, né? Então, naquele nível ali, né? Por que ele tem casquetado ali e não sai? Tem esse... E aí é usado ali como uma referência, que botaram como um método e fizeram mais como uma referência ali das etapas que ele tem que passar. E a partir daí fizeram aí como um processo de avaliação. Turma, né, da sala de aula. Quantos alunos pressilábicos, quantos silábicos, quantos alfabéticos. Tá, mas aí isso aí vai ajudar o professor. Qual a intervenção? Por que aquele meu aluno está pressilábico ali? Ele não está avançando. Exatamente. Porque a atividade lá que ele faz para fazer esse menino avançar. Existem pré-requisitos que são necessários. E é saber disso que é o importante. Isso mesmo. Então, essa psicogênese aí, a psicogênese virou uma referência, e que as pessoas utilizam isso de uma forma aí também errônea como método, né? E falando em método, quais então foram os métodos que já foram utilizados aqui no Brasil? Nossa! Pode citar alguns aqui? O da própria letra, né? O foco da alfabetização ser na letra, esse é um dos métodos que já foi utilizado. Eu mesma, a minha primeira cartilha, o foco, quando eu estava lá no Jardim de Infância, lá no Recife, o método que a minha professora utilizava era o da letra. A gente tinha que saber o nome da letra, o foco era esse. Então, um dos métodos foi essa questão assim, de saber o alfabeto. O outro método é o silábico, onde o foco está na sílaba. Então, a gente ainda vê muito isso hoje, né? Então, a gente entra em sala de aula que tem lá, né? O Sá, Sé, Si, Sol, Sul, São, Bá, Bebi, Bobão. E essas crianças que são alfabetizadas, aí é engraçado quando elas vão ler, né? Elas vão ler lá, vamos lá, a palavra doce. Aí ela faz doce, né? Ela tem que fazer, porque é na memória, né? O dedo dado, então dá, dé, di, dó, aí sai o doce. Então, o foco na sílaba. Então, esse foi outro método, né? Que são todos métodos que vão da parte para o todo, né? Que a gente tem que ter claro, que nós temos métodos que vêm do todo para a parte e da parte para o todo. Outro, nós temos da sílaba e temos da palavra. Então, teve alguns métodos que escolhe uma palavra X, né? Dado. Aí, bola. E a partir daquela palavra são criadas inúmeras atividades. Aí, quando trabalha com a palavra, então é assim, a professora apresenta um cartaz, aí vamos lá, dado. Onde nesse poema aparece a palavra dado? E as crianças vão lá. Aí o foco é na memória visual. Não é auditiva, né? Esses métodos da palavração, chama palavração, o foco não é no auditivo, mas é no visual. No visual. O método fônico, que já foi muito usado no Brasil, tá essa onda agora, mas ele assim também já foi muito usado. Antes, inclusive, do construtivismo entrar, o método fônico ele era muito forte no Brasil. As cartilhas tinham cartilhas muito, muito famosas que abordavam o método fônico, que é o do som, né? A criança, o foco não é no nome da letra. Então, quando eu estou alfabetizando, eu não fico, que letra é essa? Essa palavra começa com que letra? Mas essa palavra começa com que som? Com que som começa? Então, assim, o foco é sempre no som.
As crianças vão aprender o nome das letras, vão aprender a colocar em ordem alfabética, mas o foco é no som. Nós tivemos também o método do texto, aí esse já é do todo para a parte. As escolas que trabalham com projetos costumam muito trabalhar com texto. Uhum. Então, nós temos aqui escolas em Brasília que trabalham, eu conheço escolas que eu visito que trabalham muito com projetos e que trabalham a partir do texto. Então, a criança lá no primeiro ano traz um texto, apresenta o texto, aí trabalha aquele texto, e ali vão aparecer inúmeras palavras de letras que ela não trabalhou. E qual é o grande problema de métodos que trabalham tanto com palavração como com texto? É que a leitura é muito ainda visual, é de memória visual. Quando a criança em níveis mais avançados de escolarização, ela se depara com uma palavra de pouca, como é que é? Pouca, palavra que aparece pouco, como é que a gente fala? Alta regularidade, como é que é? Baixa regularidade mesmo. Né? Palavra que a criança vê pouco. Uhum. Ou então uma palavra que ela nunca viu. Ela tem dificuldade de ler essa palavra, porque ela não sabe o som, não domina esse som das letras. Aí, outra coisa, quando a gente trabalha com texto, o que importa é a compreensão do texto. Compreender o texto está ótimo. Só que o que acontece lá nos níveis, eu estou falando de ensino médio, estou falando de nível superior. O que acontece? Essas pessoas alfabetizadas desse jeito, elas não conseguem, às vezes uma palavra ali, ou elas fazem uma leitura global, e uma palavra ali vai mudar completamente o sentido do texto. Elas não percebem. Elas não compreendem. Que hoje tem sido um dos grandes problemas das nossas avaliações nacionais. Essa não compreensão detalhada, esmiuçada. Aquilo que está explícito no texto, é o nome da mamãe. A gente acha. A mamãe ficou brava? No texto não parece que a mamãe ficou brava. A mamãe fez uma interjeição lá, alguma coisa lá. Eles não percebem, porque não está escrito lá. E eles não conseguem perceber essas minúcias. E quando eu domino o som, eu consigo ler tudo detalhadamente, eu consigo ampliar o meu vocabulário. E isso facilita a compreensão textual. Exatamente. Não que a leitura global não seja importante, ela é importante para a fluência. Mas só a leitura global também não vai, ela vai prejudicar a minha compreensão. É porque, na verdade, por exemplo, os textos hoje que são usados também, digo muitos pais falam assim, não, mas é só voltar no texto que a resposta está lá, ele só copia, que era, né, da nossa época, né? Na verdade, minha mãe que me contava, né? Porque senão eu digo a idade. Aí, então, o que acontece? Hoje não, né? Muitas vezes, essa leitura, né, mais detalhada, vai fazer as inferências que estão entre as entrelinhas, né? Então, isso é importante. Então, é você compreender o texto de uma forma mais minuciosa e fazer as inferências que estão lá. Então, essa leitura mais dinâmica não traz essa fluência e esse conhecimento, né, desse som, para que você consiga fazer aí entra, né, também, junto com isso, a percepção visual, né, aí faz um conjunto para que ele perceba aí de uma forma mais detalhada, som e letra, e fazer essas inferências, né? A gente fala, né, Charlene? Sim, a gente fala, né? Assim que é bom. Mas a temática é empolgante mesmo. A Neuza, ela comenta aqui, gente, que o letramento, a leitura e a escrita tem muitas facetas. A gente consegue definir aqui alfabetização e letramento? Há uma diferença? Qual seria essa diferença? Exatamente. Quer começar? Pois é, o letramento, né, a alfabetização é o processo de leitura e escrita, né? E o letramento, eles são processos interdependentes, né? Interligados. Por quê?
Porque o letramento, ele diz respeito à aquisição da habilidade do fazer o uso da leitura e da escrita nos espaços sociais. Então, o letramento, a alfabetização, é o processo de leitura e escrita, e o letramento é o uso dentro dos espaços sociais dessa leitura e dessa escrita, né? Os processos de alfabetização e letramento, eles são, né, interligados, e eles precisam estar bem articulados para que essa aprendizagem seja significativa. Porque muitas vezes o não saber usar isso, né, dentro aí de um processo, de um espaço social, a gente fala que aprender a ler e escrever, na alfabetização e letramento, requer compreender o mundo, o tempo, o espaço, a realidade em torno de si. Então, isso é o letramento, né? Por isso que elas são interdependentes. Então, elas não podem se separar, né? Então, alfabetizar letrando significa propiciar a esse aprendente, a essa criança, um ambiente alfabetizador, para que ele consiga fazer essa construção, né, num meio social. Cris, a Cássia comentou aqui agora. Sim, Val, pode repetir o que eu não consigo. São interdependentes, né? Mas assim, são momentos distintos. Sim. Quando eu estou ensinando a ler e escrever, eu não estou letrando ali naquele momento, né? Estou trabalhando com letramento. Eu preciso, mesmo sem ler e sem escrever, eu consigo trabalhar letramento. Porque uma criança que nunca foi para a escola, que eu pego uma historinha que eu estou lendo, ela está vendo o uso social. Quando eu conto para o meu neto antes de dormir, que eu pego um livrinho, ele está vendo o uso social da leitura. Quando uma criança, não, peraí, vamos fazer um bolo com a mamãe, a criança lá da educação infantil, e ela vê a mamãe recorrendo a uma receita, seja no computador, seja no caderninho dela, ela está vendo o uso social da leitura. Na verdade, é a representatividade dentro desse mundo social que a leitura e a escrita está fazendo, né? Então, é isso, precisa ter essa representatividade. É um processo de alfabetização, né? É aí dentro de um processo, mas que não, vamos dizer, em termos formais, ela está ali dentro do processo de alfabetização, mas acaba dentro do letramento, incluindo ela nesse processo, né? Eu acho bem, bem importante isso, por isso um processo social tão importante, né? Dentro da alfabetização. Verdade, Cris. E aí, sobre o que você comentou, sobre a diferença, né? Alfabetização, letramento, a Cássia traz um termo diferente. Ela apresenta literácia. A literácia e o letramento são palavras sinônimas? Ela pergunta. São. São sim, são palavras sinônimas, né? É porque, na verdade, vão criando-se nomenclaturas, né? Para ilustrar, às vezes, algum teórico. Tem estudado muito. Mas é mais presente hoje. A gente entende que dentro da faceta linguística existem pré-requisitos que podem favorecer o sucesso da alfabetização. Quais seriam, então, essas facetas? Quer comentar, Val, a respeito? A alfabetização, como a gente falou lá no início da conversa, tem diversas facetas, né? Nós temos aí a faceta linguística mesmo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas nós temos também essa faceta interativa, que aí a gente está falando um pouco também de letramento, né? O sociocultural, a faceta sociocultural, que está envolvido no letramento. Então, assim, o letramento, ele fica muito nessa faceta interativa e sociocultural. E a faceta linguística é a alfabetização em si, que era essa distinção que a gente estava fazendo aqui agora. Aí, esses pré-requisitos, né, dessa faceta linguística é justamente isso, o domínio da consciência fonológica, é a criança conseguir fazer a literação, é conseguir fazer rima, ela conseguir perceber esses sons
dentro, que se repetem dentro da palavra, ela perceber que esses sons podem se repetir, que a gente pode brincar, que bolo pode virar lobo, dependendo da brincadeira que eu estiver fazendo com a palavra. Então, que Roma pode virar amor, se eu estou lendo de trás para frente, de frente para trás. Então, essas são as habilidades que, quando a criança domina isso e sabe o som de todas as letras, ninguém segura essa criança. Ela lê e escreve qualquer coisa. E essa... Ali a Cris gosta muito de falar dessa questão sensorial, né? Então, assim, isso envolve muito essas questões sensoriais. Dá conta disso, discriminar um som, discriminar uma letra. E aí esses estímulos dentro do processo aí de educação infantil são importantíssimos, né? Para que ele tenha aí um processo já, né, da alfabetização, mas dentro desses pré-requisitos que favorecem o sucesso da alfabetização. É um tema que a gente vai ficando discutindo aqui a noite toda, se deixar. E nós temos apenas 4 minutos. Ai, meu Deus! Eu tenho uma perguntinha aqui, tá? Para fazer. Na verdade, eu tenho 2 perguntinhas. Será que a gente consegue resumir? Claro, consegue. 4, 5 minutinhos. Eu acho que o pessoal está gostando. Estou acompanhando aqui os comentários. Estão gostando bastante da nossa discussão. Dá para a gente esticar um pouquinho mais, não é? Claro, claro. Fechar aqui a resposta dessas 2 perguntas. Bem, eu tenho uma pergunta. A Neuza, ela diz o seguinte: Montessori trabalha muito com a letra cursiva e hoje nós deparamos muito que não é ideal, né, para as crianças que estão iniciando esse processo de alfabetização. O que é que vocês, ela pergunta, né, o que é que a Val e a Cris acham, pensam a respeito? Por fim, tem a última pergunta, tá? E a gente encerra. É sobre as categorias de competência. Numa questão de sobrecarga mesmo mental para essa criança, além da questão motora, que depois a Cris fala um pouquinho dessa questão motora, mas até uma sobrecarga mesmo de funções executivas, aí se a gente for pensar. Porque a criança, olha, no início do processo de alfabetização, ela tem que pensar, aí eu vou escrever bola, aí eu tenho que pensar qual é a letra que faz B, aí eu tenho que pensar qual é o movimento que eu tenho que fazer, é uma sobrecarga. Além dessa exigência que, às vezes, a criança de 6 anos de idade ainda não tem essa habilidade, principalmente pelo mundo que a gente vive hoje. A criança, ela consegue mexer com o dedão, né? Mas ela não consegue mexer... com o punho. Com o punho, né? Porque, assim, ela consegue fazer assim com o dedo. O bebê já faz assim, mas não consegue mexer com o punho. Então, assim, seria uma sobrecarga a mais para ela pensar nesse movimento todo, que é tão refinado e é tudo tão pegadinho no outro e tem toda uma forma de ligar. Seria a gente exigir demais para uma criança, principalmente, pensa numa produção de texto. Ela vai ter que pensar, vamos botar numa frase, né? Vamos simplificar na alfabetização, né? Ela vai produzir uma frase. Vou produzir uma frase com a palavra boneca. Ela tem que ter a ideia. Ela tem que pensar em cada letra, porque aquilo não é automático ainda para ela. Exige um esforço, trazer na memória o grafema, o fonema e o movimento. Então, as letras em caixa alta, elas são muito mais fáceis do que a possível em termos motores, sobrecarga motora e executiva. Isso a gente vê na psicomotricidade, né? No movimento motor. A caixa alta, eu não sei se vocês conseguem. Quando quem tá assistindo aí pode fazer no ar. Quando eu faço a caixa alta, a minha movimentação, ela é de ombro, né? Então, a minha movimentação, ela é ampla, uma coordenação motora ampla, né? Então, eu tenho. Então, o que acontece? Para eu fazer... Para a criança fazer essa relação de escrita, enquanto ela está tendo que pensar no fonema, enquanto ela está tendo que fazer essa relação, né, fonema-grafema, para fazer ali o registro, esse processo
do que eu pegar e eu tenho que fazer, vamos lá, o B, o H, que exige ali uma prontidão motora de punho, de dedos, tônus, organização corporal, propriocepção, né? Que não envolve só também a pinçada, envolve um sistema motor de um corpo por inteiro. E isso, às vezes, ela começa a ter uma resistência para a escrita, porque para ela é um gasto de energia surreal para aquele momento dela. Muito grande, né? Tanto é que, assim, a gente vê esse processo, ele acontecendo depois que ele solidificou, fortificou toda a relação, né, fonema, para que ele consiga trazer para o grafema, que aí fica uma coisa mais fácil. Ele já tem o fonema, automatizou uma parte automatizou do processo, e aí vem para o grafema. Ele vai se preocupar com outra questão. E aí o corpo dele também já está com um tônus desenvolvido, um ritmo, né? E aí muitas crianças começam a escrever, né? A gente chama de aglomerado, né? Junto, porque não tem esse ritmo de corpo ainda organizado. Então, existe memória também, porque antes eu tinha que pensar em muita coisa, agora eu não preciso mais pensar, está automático, aquele fonema está automático. O fonema, grafema, eu vou pensar só no movimento e exatamente. Exatamente. Ok, meninas. Última pergunta de hoje. Quais são as 3 categorias de competência a serem desenvolvidas no processo inicial da escrita? Objetos aqui correspondem a domínios cognitivos e linguísticos. Uhum. Então, nós temos aí a faceta linguística, né, que a Val até já falou um pouquinho, né, que é exatamente esse objeto de conhecimento e apropriação do sistema alfabético ortográfico, né, e das convenções da escrita. Então, essa faceta linguística, ela demanda processos cognitivos e linguísticos específicos, né? Então, essas estratégias específicas de aprendizagem, normalmente, elas estão no método sintético e analítico. Vem a faceta interativa, que aí vem as habilidades de compreensão, né, de produção do texto, né? Então, aí vem desse processo do construtivismo, da relação do texto, de um todo para uma parte, né, da relação do texto, e a faceta sociocultural, né, que aí vem a parte ali do letramento em relação a tudo isso, que são os eventos sociais, culturais, que envolvem aí a leitura e a escrita. Então, são esses domínios cognitivos e linguísticos. Para cada faceta, eu vou ter uma demanda de processo dentro do processo cognitivo e linguístico. Então, aí isso precisa se entender. Então, a formação do professor, a formação do alfabetizador para esse olhar desses domínios que estão envolvidos nessa faceta são importantes para que ocorram, né, essas estratégias específicas, essas demandas de processos específicos para cada faceta e para o processo de alfabetização. Ok. Meninas, foi muito bom estar com vocês aqui. No começo eu agradeci, mas preciso repetir o meu agradecimento. Foi um momento enriquecedor, acredito que para todos nós. Muito obrigada pela disponibilidade, diretamente do Distrito Federal, para quem chegou depois, tá? Essas 2 pessoas maravilhosas, que dedicaram um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor. É um tema, como a gente falou no início, que não se esgota. Tá? Acredito que a gente pode marcar outro dia para continuar a nossa discussão a respeito. Então, muito obrigada, tá? Eu deixo agora as palavras finais para vocês também, se quiserem, fiquem à vontade. Eu que agradeço muito, né? Val me passou aí o bastão, ficou por 2 triênios aí na presidência da ABPP aqui do Distrito Federal, e eu acho que essa é um tema que realmente precisa ser trabalhado, precisa, né, ser evidenciado aí para se ter todo esse processo e como
uma amiga nossa aí falou, né? Não se ter como uma igreja ou como uma coisa institucionalizada que só pode aquilo, né? Então, isso que eu acho que abre para a gente, então, como psicopedagoga, a gente não pode ficar numa caixinha, né? Porque cada aprendente é uma aprendente, cada um é singular, então isso é importante. Então, agradeço muito de participar com esse momento. A Janice me fez o convite, eu aceitei na hora, e agradeço muito aí a Val por essa parceria aí de sempre. Também quero agradecer muito, gente. A Joanice, assim, é uma fofa. Muito obrigada mesmo. Ela sempre lembra da gente. É um doce essa menina. Então, eu com vocês aí na banca de titularidade. Então, assim, estou sempre aí na Bahia. Estou quase virando baiana, hein? Então, eu quero agradecer realmente estar lembrando da gente aqui. Essa conversa, assim, eu sempre digo aonde eu vou. Levem essas informações para todos os lugares que vocês forem, para as escolas, para os pais, porque realmente a gente precisa melhorar essa qualidade da leitura e escrita do nosso país. Isso, assim, é muito delicado. A gente quer mudar alguma coisa, tem que começar pela leitura e pela escrita, para a gente poder ter acesso a outras informações, não só aquela que chega televisiva para a gente, que às vezes vem encaixotada. Então, é a leitura que nos permite a gente caminhar, a gente conhecer outras coisas. Então, é importante que a gente leve realmente essas informações. E, no mais, eu quero desejar, né, bem para todos os psicopedagogos. Essa semana a gente comemora o Dia da Psicopedagogo. Parabéns a todos aí, que as festividades de vocês, eu sei que vocês, né, aí na Bahia estão sempre assim com muitas atividades, então que seja tudo realmente um sucesso, que ela consiga chegar a todo mundo aí que realmente luta pela causa da aprendizagem, não é nem da psicopedagogia, é da aprendizagem. Verdade. Todos têm direito de aprender. Todos aprendem, todos têm esse direito. Então, assim, muito obrigada, assim, de coração. Tudo de bom para vocês, viu, meninas? Uma feliz... Muito obrigada. Não obrigada, Obrigada, Charlene, pela paciência aí da gente se falando. Eu que agradeço, uma alegria para mim, uma satisfação. Não saio, último recadinho, na verdade, já passamos esse recadinho no início da live, mas para quem chegou depois, é sempre importante relembrar, tá? Reforçar. Estamos em uma semana de comemoração, nosso dia, o Dia do Psicopedagogo, dia 12, estão lembrados? Então, estamos começando as comemorações hoje, então a live de hoje foi muito especial porque abriu a comemoração ao nosso dia, o Dia do Psicopedagogo. Mas não é apenas hoje, tá? Coloquei aí para vocês lembrarem, coloque na agenda a nossa próxima live, oferecida também pela BPP Seção Bahia, em comemoração ao nosso dia, será no dia 12, o dia do nosso aniversário, tá bom? Com o tema Por que escolhi ser psicopedagogo ou psicopedagoga? Para essa live, teremos a nossa presidente, Joanice Barros, Bezerra, perdão, e teremos também a nossa vice-presidente da BPP Seção Bahia, que é a Simone. Então, não percam, coloquem aí na agenda, façam planos para participar da próxima live, tá? E em comemoração também a essa semana, né, festiva, ao Dia do Psicopedagogo, a BPP Seção Bahia também está organizando um mini curso muito interessante, que inclusive uma das palestrantes está aqui conosco, que é a Ivana, se fez presente na nossa live de hoje. Então, para você que é associado da BPP Seção Bahia, tá? Não perca essa semana de comemoração, se inscreva nesse mini curso, tá? E vai ser um tema semelhante ao que a gente discutiu hoje, meninas, que é o desenvolvimento da consciência fonológica na criança. Então, teremos a Ivana Braga, a Marina Almeida. Então, se você quiser participar desse mini curso, aproveite a oportunidade, entre em contato com a nossa associação. Será um prazer também ter vocês participando desse evento, tá bom? E no mais, muito obrigada, Joanice, que é a nossa presidente querida. Obrigada, meninas, mais uma vez. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Tá? Abraço. Tenham uma boa noite. Tchau, gente. Prazer. Tchau. Tchau.